Bom dia, internautas do Diário de Caratinga. Nós estamos no 62º Batalhão da Polícia Militar. Nós vamos falar sobre queimadas, os impactos que estão tendo aí no meio ambiente. Agora a gente vai falar com o Sargento Silvestre sobre o número de chamadas, como está a questão aí nesse período de muitas queimadas na nossa região. O número de queimadas também. O Sargento Silvestre, do Corpo de Bombeiros, vai conversar com a imprensa. Sargento, existem muitos chamados atualmente. Como é que está a demanda em relação a este serviço de combate a incêndios ambientais? Bom dia a todos. No pelotão de Caratinga, nós estamos recebendo em média de 10 a 15 chamados de ocorrências referente a incêndios florestais todo dia. E ainda de 15 a 20 chamados de incêndios em área urbana, na questão de lotes, lindeiros, lotes vazios. Então a gente está acumulando aí essa quantidade de chamados por dia. E para isso exige muito esforço da equipe, da corporação, porque um incêndio, ele traz um transtorno imenso, né? Então, o que acontece é o seguinte, a capacidade humana de atear fogo está sendo maior do que a capacidade que a corporação está tendo de combater. Então, referente ao efetivo, a gente não consegue estar atuando em vários pontos ao mesmo tempo. Vamos falar aqui sobre o pelotão de Caratinga. A partir do momento que a gente recebe o chamado, a gente faz a triagem, faz a classificação do risco, porque dependendo do chamado, a gente tem que colocar o chamado de maior grau de risco à frente de um chamado que chegou primeiro. Por quê? Porque nós temos uma equipe para fazer o trabalho de combate. Então, são ocorrências de incêndio florestal, são ocorrências demoradas, são ocorrências longas. Geralmente pegamos aí geografia acidentada, difícil locomoção, difícil combate. Então, a gente tem que fazer uma triagem, na qual a gente coloca a ocorrência de maior risco à frente e sai para fazer esse atendimento. Referente a essa situação, todas as outras chamadas que permanecem no dia sobre o mesmo tipo de ocorrência, a gente coloca elas como demanda reprimida. A gente não consegue atender, porque chamados demais e equipe de menos para atender. Nesse ponto, a gente tem chamado a atenção da população para a questão da prevenção. O melhor combate que a gente está tendo para o incêndio florestal está sendo a prevenção. Então, cabe aí uma postura do cidadão na questão aí de não fazer uso do fogo para fazer limpeza de terreno, mesmo zona urbana ou rural. Está aí também fazendo a denúncia quando se deparar com essa situação aí de que estão ocorrendo queimadas. Lembrando que existem lei estadual, federal e municipal que proíbe o uso de queimadas, sendo apenas alguns casos específicos sendo permitido. Apenas alguns casos específicos. Na questão ambiental, a vegetação, é importante também os proprietários que têm aí na zona rural fazer os aceiros, né, Sargento? Então, essa é outra parte da questão preventiva, né? Além da situação de não atear fogo ao resíduo ali, o proprietário está sempre fazendo essa limpeza, essa proteção por acero, muito importante, principalmente para grandes áreas de terreno com vegetação. Porque em algum momento, mesmo que não seja o proprietário que colocou fogo na propriedade dele, às vezes por um ato de vandalismo ocorreu esse incêndio, e ele tendo ali o terreno dele acerado, dividido em lotes com acero, a gente consegue fazer a contenção do incêndio apenas naquela área. Em quais situações é permitido o ateamento do fogo? Então, essas situações elas são exclusivas são feitos pedidos para o IEF, mas aí tem que verificar com o IEF qual que é a situação em que é permitido. Sargento Silvestre, a gente acompanha esse brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o terreno aqui na região é de difícil acesso em algumas ocasiões e tem também a questão ambiental. A Polícia Militar vai falar sobre isso, mas o fogo ele prejudica a questão respiratória e isso também traz uma demanda para o Corpo de Bombeiros de atendimento a essas pessoas que estão próximas das áreas que possivelmente o fogo consome, né?
Exatamente. A questão de danos à saúde é imensa. A questão do dano ambiental, a gente tem aí a perda da fauna, a perda da flora. Acontece o aparecimento de animais da parte de vegetação, da parte animal, até animais silvestres começam a aparecer na região urbana, porque eles estão procurando como se proteger do que está acontecendo. Às vezes ficam sem água, às vezes sem alimentação, então eles vão chegando para a área onde ele consegue se sentir seguro. Ok, obrigado, Sargento Silvestre. E agora nós vamos falar com o Sargento Edil, da Polícia Militar de Meio Ambiente, sobre as sanções, as multas, para quem faz aí essas queimadas. De fiscalização nessas queimadas, né? Sargento Edil, qual é a atuação da Polícia Militar aqui na nossa região em relação a esse caso? Inclusive, já houve aplicação de multas a pessoas que praticaram esse tipo de crime, não é isso? Bom dia a todos da imprensa, bom dia a você que está em casa agora nos acompanhando através dessa transmissão. Bom, a Polícia Militar de Minas Gerais, através do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, tem realizado aí diversas ações preventivas e também repressivas no combate aí, principalmente nesse tempo, né, aos incêndios e às queimadas florestais. Uma vez que a gente tem visto aí, né, nesse ano de 2024, algo muito parecido com o que nós tivemos nos anos de 2015 e 2016, que foram anos aí onde nós tivemos uma estiagem muito grande na nossa região. Nós temos regiões aqui próximas de nós que já estão aí há mais de 5 meses sem nenhum índice significativo pluviométrico nessas regiões, né? Não houveram chuvas. Então isso também faz com que a vegetação no entorno dessas áreas, dessas propriedades rurais aí, essa vegetação fique seca, propícia, né, aos incêndios florestais, às queimadas que ocorrem também, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Nós temos aí diligenciado constantemente aí para atendimento dessas ocorrências. Como você mesmo disse, nós temos realizado autuações. Uma dessas autuações aí é importante destacar. Eu mesmo estive nessa ocorrência, onde nós constatamos aí um desmate de floresta nativa na nossa região aqui, de mais de 2 hectares de vegetação nativa, de Mata Atlântica, e também nessa mesma área o proprietário ainda realizou um incêndio florestal para consumir ali com aquela madeira, né? E também houve aí o perdimento dessa madeira resultante desse desmate. E esse proprietário foi autuado aí em mais de R$83 mil pela ocorrência de incêndio, pelo desmate e por ter tornado a lenha também inservível. Nós estamos, como eu disse agora há pouco, trabalhando constantemente para combater esse tipo de crime e infração na nossa região. Edil, quem for flagrado praticando esse crime, ele pode ser preso, vai para a cadeia, não é isso? Correto. Ocorrência de incêndio florestal, importante salientar que a Lei 9.605, em seu artigo 41, ela capitula que a pessoa que for pega em flagrante, né, realizando aí um incêndio florestal, colocando fogo em determinado lugar, essa pessoa é presa, e ela é conduzida para a delegacia, e a pena prevista na legislação é de reclusão de 2 a 4 anos e ainda a multa. As pessoas que virem alguém colocando fogo, principalmente incêndio criminoso, qual o telefone que elas devem acionar a polícia? Muito importante a sua pergunta, porque nós precisamos também salientar aqui nessa entrevista que o artigo 225 da Constituição Federal, da Constituição do Brasil, ela prevê, esse artigo prevê que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e conservá-lo
para as presentes e futuras gerações. Então não se impõe somente ao poder público o dever de proteger o meio ambiente. É de todos nós, é de você que está nos assistindo agora através dessa transmissão, né? O dever de proteger o nosso meio ambiente para que nós possamos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para não somente a nossa geração, como para as futuras gerações. Então a sua pergunta é bastante pertinente porque você, né, que está nos ouvindo agora e presenciou, né, ou tem presenciado algum tipo de crime ou infração ambiental nesse sentido, né, no sentido de queimadas e incêndios florestais, faça a denúncia, ligue o 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou faça através do número 181, que é o Disque Denúncia do Estado. Nós também temos o Disque Denúncia Ambiental 155, todos esses números à disposição da população ordeira, para que essas pessoas possam realizar essas denúncias e nós, né, com a maior rapidez possível, né, dentro aí das nossas limitações, possamos comparecer ao local, identificar essa pessoa e realizar aí os trabalhos tanto criminais quanto também administrativos. Olha, mais uma dúvida, e os lotes da cidade, né, na área urbana, também é crime, se enquadra nessa lei? Então, os lotes se enquadram nas queimadas, né? Então, você que é proprietário de lote e está aí pensando em fazer a limpeza do seu lote com o uso de fogo, isso também é proibido. Estava até conversando com o sargento do Corpo de Bombeiros, né? Questão de código de postura municipal que prevê, né, a respeito disso. E também essa pessoa pode ser autuada, sim, pode ser autuada administrativamente se ela for pega aí também fazendo limpeza de lote urbano com uso de fogo. A polícia continua rastreando, analisando imagens de câmeras, analisando tudo para poder tentar identificar quem está aí praticando esse tipo de ação. Sim, correto. Você disse muito bem. Nós temos aí um incêndio que ocorreu aí há poucos dias aqui no Córrego dos Bias, né? Nós tivemos um anterior, né? Nós já até realizamos o registro desse incêndio, onde todos nós vimos aí aquele proprietário que até se emocionou pela perda aí, né, da sua produção, né, da produção ali de bananas. E nós tivemos um outro incêndio ali no Córrego dos Bias recentemente. Nós já realizamos patrulhamento preventivo e repressivo ali naquela região após esse incêndio e temos informações a respeito, informações que estão sendo trabalhadas e no devido tempo aí nós vamos sim, com a ajuda da população, identificar essa pessoa que ateou o fogo ali no Córrego dos Bias e confeccionar o respectivo boletim de ocorrência e também fazer aí a devida autuação administrativa. Só para concluir aqui, outros animais diante do fogo, eles vêm para a questão das casas, né? E isso também traz um transtorno, como é o caso do boi, né? Que teve que procurar um abrigo, né? Eu posso citar um exemplo pessoal, inclusive, né? Familiar meu, que foi aí, né, alvo, digamos assim, né, da invasão de um animal silvestre, pois eu moro, né, próximo à área de vegetação, o bairro onde eu moro está próximo de vegetação nativa, que foi incendiado, né, e eu tive aí um familiar que teve aí, né, a sua casa invadida devido à ocorrência de incêndio florestal. Bombeiro também tem realizado aí a contenção desses animais, o resgate desses animais, que nós temos visto aí vídeos diversos de animais sendo resgatados. Eu mesmo já fiz o resgate de bicho preguiça na região de Caratinga, justamente animais que estão aí em situação de perigo e estão fugindo dessas áreas onde estão sendo incendiados. Como o sargento Silvestre bem disse aqui, nós temos aí muitas queimadas e incêndios na nossa região que prejudicam, né, diretamente a fauna e a flora, prejudica o ser humano na questão respiratória, como você disse agora há pouco, né, além de empobrecer o solo, né, e além de fazer com que esses animais invadam casas, né, de pessoas na zona urbana e muitas vezes esses animais, por justamente não ter um lugar onde ir, acabam frequentando as casas das pessoas na zona urbana. Muito obrigado.